Opa, vamos a mais um vídeo, mais uma aula, mais um estudo. Aqui surge o texto recepto, seus defensores e opositores. Bom, aqui ele vai dar um resumo do que é o texto recepto. Por quê? Texto recepto não é o texto de Erasmo, nem o texto de Cardel Ximenes. Ok? Nenhum dos dois. Texto recepto é a expressão criada pelos irmãos Eusebius. E aí, você já teve uma palhinha lá na introdução do que é o texto recepto, foi mencionado o texto recepto ao longo do trabalho, mas aqui é uma explicação básica. Texto recepto é um conjunto de textos gregos que são impressos por mais de 300 anos e eles são a fonte, deles saem as principais traduções, como a de Lutero, como a King James, como a própria João Ferreira de Almeida, a Reina Valera. As principais versões bíblicas da Reforma vieram do texto recepto. Por isso que eu também falo para vocês que é importante ter esse texto na mão de vocês. Eu mesmo levo o meu texto recepto para a igreja. Eu levo literalmente o texto grego e o texto hebraico para a igreja. É o que eu uso para levar para a igreja. Dela também saiu a Corrigida Fiel e por aí vai. E aí você vai ter uma grande oposição, né? Aqui nós vamos ter pessoas que vão defender o texto recepto, né? E por aí vai. Então aqui depois vocês podem ler com mais carinho, com mais detalhes. Tá? Aqui ele vai mencionar os irmãos Eusebius, que dão o nome de texto receptus, né, que nasceu a mesma frase. Testum ergum habens nunc ab omnibus receptum in con nihil imprimatum e imatum aut corpum corruptum danos. Os autores dessa simples frase jamais sonham que ela fosse usada de uma grande contenta na história do texto bíblico, né, que aí se torna texto receptus, ou texto recebido. Depois do texto receptus, do chamado texto receptus, você vai ter um estágio da crítica textual, que é assim, você tinha a Idade Média, você teve a Reforma Protestante, e aí você teve o texto de Erasmo, o que vamos chamar de texto recesso para facilitar, sendo baseado apenas em meia dúzia de manuscritos. O texto de Erasmo foi baseado em meia dúzia de manuscritos, o texto da Poliglota Complutense foi baseado em meia dúzia de manuscritos. Daí os impressores posteriores, como Beza, Elsevier, Roberto Stefanos, eles apenas imprimiram aquilo que Erasmo e Cardel Ximenes tinham feito. Ok? O que acontece? Em 1707, você tem um cara chamado John Mill. John Mill, ele pega o texto grego recepto, o texto de recepto, e ele e ele faz um aparato crítico comparando, em 30 anos, comparando mais ou menos 100 manuscritos gregos, editando, colocando variantes textuais, analisando variantes, falando de possibilidades de melhoria. Então esse cara, John Mill, a partir dele você tem uma grande preocupação com o texto. Por quê? Você fala assim, mas como assim, Adolfo? John Mill, ele traz uma pergunta para os protestantes, porque ele fala assim, olha, os protestantes defendem só a escritura, você defende só a escritura, eu defendo só a escritura. Só que os católicos falaram assim, então tá, como é que vocês vão falar de sola escritura se o texto de vocês tem muitas variantes textuais? E a partir daí os protestantes começam a trabalhar para desenvolver uma teorias de reconstrução textual para estabelecer o texto para que pudesse ser defendido sola escritura. Por quê? Para o católico, eles, como eu já falei na videoaula sobre inerrância, e agora você começa a ligar os pontos, o católico ele tem a Bíblia e a tradição. Então, para ele, se tiver variação no texto bíblico, não tem problema, porque o que importa é a tradição. São os concílios da Igreja Católica, é a autoridade da Igreja. Para nós protestantes, nós estamos um pouco se lixando para a autoridade da Igreja e nos importamos com a autoridade das Escrituras. Só que se as Escrituras têm variantes, como é que a gente faz? Esse é o questionamento dos católicos sobre os protestantes. E aí, meu amigo, os caras começaram a fazer o quê? Os protestantes começaram a catalogar manuscrito, começaram a meter variação no aparato crítico para estabelecer o texto, para poder falar assim, não, nós temos um texto bíblico aqui, ele é autoridade na nossa igreja. E aí você tem, essencialmente, John Mill, Bentley, né? Bentley, você tem John Wesley peraí. Bentley estava John Wesley da Basileia. Você também tem aqui Sandler, Bengel, né? E aí você vai ter o Karl Larchtmann, né? Karl Larchtmann foi o primeiro a se opor ao texto receptus, né? Ao chamado texto receptus. E aí vocês vão ler. Esse maluco aqui, Tischendorf, Konstantin von Tischendorf, é o bichão da crítica textual. Tipo assim,
A crítica textual chega num nível muito bruto com ele. Ele é o bichão. É o bichão da crítica textual. Deixa eu pegar aqui dois nomes. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Este aqui é a quinta edição revisada, vendida pela Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Isso aqui você consegue em língua portuguesa. Eu vou pegar para vocês aqui o Novo Testamento do Tischendorf. Isso aqui é Tischendorf. Isso aqui é o Novo Testamento grego, edito, oitava crítica maior, 2 volumes do bicho. É o bichão ou não é? É o bichão ou não é? É o bichão. Vocês vão falar assim, esse cara era o bichão. Você falou de crítico textual, o homem que mais contribuiu para a crítica textual na história, até hoje, foi ele. O cara que catalogou manuscrito antigo, o cara que achou o Códex Sinaítico, o cara que fez viagem, o cara que descobriu o palimpsesto, lembra-se do palimpsesto raspado, escrito por cima? Ele que fez a impressão do Códex Efraimita, que é um dos principais códex na reconstrução textual do ponto de vista eclético. O cara fez uma Septuaginta de 10 volumes, ele publicou Edito Oitava Crítica Maior. Antes disso ele tinha publicado 7 edições anteriores, mas essa aqui é a que entrou para a história, porque essa aqui foi a mais atualizada dele. Ainda hoje ela serve para crítica textual. A partir de 2030 ela já vai estar bem desatualizada, mas ainda hoje ela é citada. Se você pegar o Novo Testamento grego, quinta edição revisada, e você for para os livros citados, eu vou pegar aqui Constantino von Tischendorf. Lothar Tischendorf. Tischendorf, Constantino, Aneta da Sacra Editio Repita Emenda Aucta, Codex Clamontianus, Codex Laudianus, Novo Testamento Editio Oitava Crítica Maior, 2 volumes. Em 2020, o bicho ainda é citado enquanto eu gravo essa aula. Né? Estou no primeiro dia de janeiro aqui. Enquanto eu gravo esta aula, o cara ainda é citado na quinta edição. E essa obra foi publicada em 1879. Então é o bichão, não é? Imagina uma obra durar num mundo de avanços acadêmicos, colação de manuscrito e por aí vai, ainda ser citada, merece toda a nossa atenção. Então, vou deixar que você leia Constantino von Tischendorf aqui. Outro cara que você vai ter é o Samuel Petragos. Samuel Petragos, além de crítico textual, ele traduziu o dicionário hebraico-latim de Gesenius. Eu vou pegar aqui. O dicionário de Gesenius, Samuel Petragos, ele traduziu para o inglês. Ele pegou o dicionário hebraico de Gesenius, pegou o Novo Tessaurum dele, do Antigo Testamento, e aí ele desenvolveu esse dicionário aqui, que ainda assim é muito utilizado ainda hoje. Então, cara, tem muita coisa. Então, Samuel Petragos também é um dos bichão. Só que assim, cara, eu, na minha opinião, esse aqui é o cara, assim, não tem nenhum crítico textual que não fale de Tischendorf. É impossível você ter um crítico textual que não fale de Tischendorf. Ok? Aí, Samuel Petragos. Aqui você vai ter o carão. Aqui você vai ter os bichão da crítica textual. Esses aqui, o Westcott e Hort, são os caras que literalmente derrubam o texto receptus no meio acadêmico. Como assim, Adolfo? Eles pegam todas as teorias desenvolvidas antes deles, eles reúnem, conseguem, por quê? O trabalho da crítica textual não é um trabalho de um homem só. O trabalho da crítica textual é um trabalho que vem com o tempo. Então, por exemplo, um chama atenção para uma coisa, outro chama atenção para outra coisa, e depois alguém vem, junta as duas coisas e deixa bonitinho. O que acontece? Você tem Westcott e Hort, são dois ingleses, que eles trabalham 28 anos no Novo Testamento Grego, chamado Novo Testamento Grego, com introdução e apêndice, princípios críticos seguidos por eles. Então eles desenvolvem o Novo Testamento Grego em mais de 1000 páginas. Tipo assim, você tem o texto e as anotações, a teoria que eles desenvolvem. Eu tenho aqui, comigo, uma edição resumida de 1957. Eu tenho o texto Westcott and Hort, ó. The New Testament in the Original Greek, Brock, Foss and Hort. Foda, não? Eu sou bichão, não sou. Eu tenho aqui essa obra deles. E ela influenciou, a partir... esses caras aqui, tanto Westcott and Hort quanto Tischendorf, eles influenciam a crítica textual moderna, né? Depois, você vai ter alguns que se defenderam
o texto Receptus, que aí você vai ter Scrivener. Lembra que Scrivener editou o último Novo Testamento grego em 1894? O Westcott and Hort publica em 1882 o texto dele. Então o Westcott and Hort publica o texto dele em 82. Em 1894, você tem Scrivener. Depois da morte de Scrivener, Edward Miller. E depois de Edward Miller, você tem John Burgon. John Burgon foi esses três caras aqui, na verdade, Scrivener e John Burgon, foram os caras que mais tretaram com Westcott and Hort. Foram os caras que mais tretaram com Westcott and Hort. Edward Miller é posterior. Então, assim, são as grandes figuras. Mas depois dele, ninguém coisa. Interessante. Eu vou gravar uma aula especial sobre isso depois. Ou eu gravo agora? Deixa eu ver. Vamos gravar agora. John Burgon, ele não defendia necessariamente o texto Receptus. Tanto John Burgon quanto Scrivener, eles não defendiam. Eles deram base para chamar de texto majoritário. Eles dão base, tanto Scrivener como John Burgon, eles trabalham alguma metodologia que depois, em 1980, daria origem ao Novo Testamento grego majoritário. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Este Novo Testamento aqui, ele é embasado praticamente nas teorias de John Burgon. E ele diverge do texto Receptus. Esse aqui é o texto majoritário, segunda edição. Que, curiosamente, adivinha qual que é? Este aqui, ó. Novo Testamento Linear Analítico. Aí você fala assim, mas, ô louco, Adolfo, como assim? Em inglês, ele só é o texto em grego. Em português, ele já é interlinear. Então, ele já tem notações de tradução e tal. Mas, essencialmente, é o mesmo texto. Essencialmente, é o mesmo texto. O que acontece? John Burgon, no período em que ele viveu, ele teve limitação manuscritológica. Já em 1980, você teve mais catalogação. Então, as teorias de John Burgon elas foram mais desenvolvidas por Zano Serrodix, Arthur Fastard. Eu quero que você note esses nomes. Wilbur Pickering, para vocês aprofundarem na defesa desses caras depois, se tiverem interesse. Wilbur Pickering, cara, ele desenvolveu a teoria da família 35. Né? Depois eu comento sobre ela. Então, você teve esses caras. E aí aqui você vai ter edições gregas após Westcott and Hort. Aí você vai ter Hermann von Soden, que também é citado. Hermann von Soden é um cara que contribui muito para a reconstrução textual ainda hoje, tá? É uma obra excelente dele. Bernard Weiss, no entanto, Eberhard Nestlé, ele fez o quê? Ele pegou o texto do Tischendorf, ele pegou o texto do Westcott and Hort, ele pegou o texto de outro cara, juntou tudo e ele simplificou. Deixa eu pegar o texto de Nestlé aqui, eu tenho Nestlé 26, 27 e 28. Tá? Aqui nós já vamos entrar. Mas o texto publicado hoje, vendido hoje, esse aqui você compra fácil também. Tá na edição 28. Eberhard Nestlé, ele publica o texto grego dele e a Sociedade Bíblica adota. E aí, desde então, ela é publicada, ela já está na edição 28, essa obrona aqui. Ele fez o quê? O Nestlé pai, né? Eu tenho o Nestlé pai e o Nestlé filho. O Nestlé pai, ele pega e simplifica, porque você pega um monstro desse. Você pega o Westcott and Hort, 2 volumes quase do mesmo jeito. Você pega lá von Soden, 4.000 páginas de estudo em alemão. Os caras vão ser louco. Nestlé foi lá e simplificou tudo nisso aqui. Ele desenvolveu um linguajar de sinais, né? Ele desenvolveu uma linguajar, simplificou o aparato crítico e pá! E aí você tem até hoje o Nestlé, entendeu? Ok? Aí em 66 surge o Novo Testamento grego, que é o antecessor desse aqui. É o antecessor desse aqui. Eu tenho um curso que ensina a usar isso aqui, eu tenho um curso que ensina a usar o Nestlé, eu tenho um curso que ensina a usar um interlinear analítico. Pois o interessante, eu vou dizer para vocês, eu sou um dos poucos homens que tem a coleção fechada. Eu tenho a coleção fechada, eu tenho a edição de 66. Aqui, peraí. Aqui foi publicado em 1966, após uma década de trabalho por uma comissão internacional, 5 sociedades bíblicas publicaram uma edição do Novo Testamento grego, com a finalidade de ser usada pelos tradutores da Bíblia. As edições do Novo Testamento grego aqui apresentadas são as mais importantes, seu número exato, 1514 até nossos dias, é difícil ser avaliado. Bruce, cuja autoridade em problemas textuais ninguém discute, calcula mais de 1.000 edições já apareceram. Então, assim, essa edição de 66 aqui, ela foi um texto grego publicado à base do texto de Westcott and Hort,
Deixa eu mostrar para vocês. Primeira edição de 66. Aqui, ó. 66. Aí depois vem a de 68, eu tenho a quarta aqui. Aí vem a edição de 68. Essa aqui é de 68. Aí vem a terceira edição em 75. Terceira edição em 75. Depois vem a terceira edição revisada. Depois vem a terceira edição revisada em 83. Aí vem a terceira edição revisada em 83. A quarta edição revisada em 1992. Aí essa aqui já foi publicada no Brasil em 2008 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Aí em 2008. Só que ela, o original dela, esse texto foi publicado mesmo no inglês em 1994. 93, dezembro de 93. Outubro de 92 e dezembro de 93. Foi publicado em 92. E aí você tem a quinta edição publicada em 2012 e chegou no Brasil junto, né? Que é o Novo Testamento Grego, quinta edição revisada. Então eu sou um dos poucos homens no Brasil, pelo que eu sei, que tem todas as edições do Novo Testamento Grego. Junto com o Escort and Hort eu tenho apenas 3 edições, mas aqui é mais difícil achar eles, né? É mais difícil adquirir eles assim, basicamente. É uma pena. Né? É uma pena que já entra em título de raridade. Né? Então você tem esses textos gregos. E aí, basicamente isso. Então aí você vai ter esses textos. Você tem o texto majoritário, publicado em 1980. Depois do texto majoritário você tem o interlinear majoritário, publicado em 2008. E ainda assim você tem a família 35 do Burpikering, publicada também. Que é este verde aqui, ó. Este verde aqui. Ele foi publicado em 2015 e são os textos gregos mais importantes que nós temos assim hoje, né? Junto com o Nestlé Aland. Então você tem Nestlé Aland, quinta edição revisada, o texto do Burpikering e o texto majoritário. São os textos mais importantes para qualquer um que vai estudar crítica textual, basicamente. Tá? E aí eu quero finalizar essa aula por aqui. Espero que tenha sido de contribuição para vocês. Eu falei um pouco mais sobre o material que eu tenho aqui, basicamente. E aí sim, também tem o texto Receptos, que ainda é publicado ainda hoje pela Sociedade Bíblica Trinitária. Esse aqui você consegue na Sociedade Bíblica Trinitária. Tá? Então esses são os textos que mais influenciam a crítica textual nos dias de hoje. Né? Eu indico como material para quem vai mexer com tradução o interlinear analítico. Ele é excelente para quem é iniciante no grego. Tem 2 aparatos críticos bem simplificados, né? Mas ele tem que ser suprido pela quinta edição revisada e pela família 35 do Burpikering. Então não dá para trabalhar ele sozinho, você tem que suprir ele com essas 2 obras. Ok? Então assim, Deus abençoe esses estudos, até o próximo vídeo. Veja que eu estou tendo que complementar esta obra aqui porque ela foi publicada em 1990, então eu estou complementando para vocês com mais informações. Porque ler o livro é legal, porque a didática é boa. A maneira como que ele... Cara, Pedro Apolinário era foda. Como ele dispõe os assuntos é fascinante. Só que eu preciso enriquecer essa apostila desta maneira, entendeu? Então Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo e tamo junto no campo de batalha.